quem decide o futuro das cidades? Lá pela década de 40, 50, uma conjunção muito parecida com o que a gente vive agora, que é entre prefeitura e as grandes construtoras, começou a fazer um movimento de expulsar essa população. O projeto que era denominado naquela época se chamava Remover para Promover. De alguma forma, esse processo está se repetindo. Como tu acha que é o futuro se a gente pensar daqui a 30 anos, se tudo continuar como tá? Olha, vai ser um futuro em que a nossa presença, né, como população, como seres humanos, vai se tornar inviável. Eu afirmei que Torres não pode virar uma Balneário Camboriú. Antes de eu falar sobre o Quer Falar, eu sei que tá todo mundo cansado dessa história, dos canais pedindo para se inscrever, só que quem trabalha com o YouTube, principalmente esses projetos que estão começando, precisam muito desse apoio, né? E o Quer Falar, a ideia do Quer Falar, justamente é deixar que o convidado puxe o fio condutor do papo. Para essa temporada, eu vou conversar com pessoas que são destaque, referência nas suas áreas. O Quer Falar é um projeto independente, então eu vou ter que te pedir, deixa a tua curtida, deixa a tua opinião nos comentários, compartilha com quem vai gostar do assunto e se tu quiser, se tu puder, manda um Pix para esse e-mail aqui e muito obrigada por apoiar o Quer Falar. Matheus Gomes, deputado estadual. Olha só, eu quero te perguntar aqui, na verdade tu quer me perguntar, né? Quem decide o futuro das cidades? Olha, hoje é uma questão que está em disputa, né? Exatamente. Eu acredito que tem que ser a população da cidade, que a gente tem que ter mecanismos democráticos para que isso aconteça, mas infelizmente não é o que está rolando nos últimos anos. E eu acho que para a gente falar sobre isso também é importante que o pessoal te conheça mais. Então, eu queria que tu falasse um pouco, assim, da tua trajetória até aqui. A minha trajetória, ela é conectada com Porto Alegre desde o primeiro momento. Eu nasci e me criei na cidade, tenho 34 anos hoje e pude viver Porto Alegre de diferentes formas, né? Minha infância foi toda aqui, circulando por diferentes lugares da cidade. Estudei em escola pública também a minha vida inteira, né? Joguei bola, andei de skate, toquei samba, carnaval, fiz tudo que eu poderia fazer de bom na cidade de Porto Alegre ao longo da minha vida. E fui me conectando também com as questões políticas da cidade desde cedo, a partir dessa vivência, né? Na verdade, foi algo que começou na minha casa. O meu pai e a minha mãe, eles eram militantes, faziam o que eles acreditavam, né? A política de maneira mais genuína, a partir da própria vivência deles. Então, meu pai trabalhava na antiga CRT, na Companhia Rio Grandense de Telefonia, e ali se envolvia, né, como sindicalista e tal. E a minha mãe é uma trabalhadora do comércio, uma mulher negra, que também sempre teve seu envolvimento político nesse período ali da década de 90, né, da minha infância. Então, eu fui aprendendo dentro de casa, né, a ter esse gosto pelas lutas por igualdade, né, por liberdade, por democracia, justiça social. E bem cedo, assim, quando eu estudava ali no Tubino, né, estava no ensino médio, eu já comecei a me envolver com as questões que tinham relação ali com a defesa da educação, com as lutas da juventude. Na época a gente reivindicava a meia entrada para poder ir em eventos culturais, né, no cinema, nos shows. Desde cedo ele tentando mudar e tornar a cultura, a história, tudo mais acessível. Exato. A política também, né? Passe livre era uma parada que nos movimentava muito, né? Luta contra o aumento das passagens. Então, por esses temas eu fui me engajando politicamente e desde aquela época ali, quando eu tinha 15, 16 anos, eu nunca mais parei. Né? Então, são quase 20 anos já de caminhada nos movimentos sociais e na defesa da cidade. Né? Nessa perspectiva, né? Que é da juventude, do povo da periferia, da população negra. Então... E tem tudo a ver com isso, né? A gente, antes de entrar de fato, eu acho que é importante falar também da tua representatividade tanto como vereador, agora como deputado, os teus números, né, de votos muito expressivos, né? Exatamente. Eu fui eleito em 2020, na época, como o 5º vereador mais votado da cidade. Sim. E fiz uma candidatura que tinha essa pegada bem genuína, assim, era uma campanha movimento. Então, na época, a nossa vaquinha, contribuição que as pessoas podem dar durante a eleição, foi a maior da cidade.
eu não tinha muito recurso do partido, né? Bem pelo contrário, era uma candidatura ali que não tinha nenhum apadrinhamento, né? Não tinha ninguém ali puxando a minha mão e falando, vai que agora é a tua vez. Sim. Foi uma parada construída mesmo. Mas foi uma coisa meio natural, assim, né? Da tua trajetória. Exato. E por mais que não tivesse esse apoio, eu acho que quem viu a tua candidatura pensou, faz sentido, né? Ali já era bastante tempo de caminhada, né? Sim. Então, já tinha passado essa época da mobilização estudantil, que era muito forte em Porto Alegre, né? Então, tem muita gente que acha que eu estudava no Julinho. Eu nunca estudei no Julinho. Eu fiz meu ensino médio todo no Tubino. Sim. Mas como o Julinho era o centro de mobilização da juventude, vinha gente de tudo que era lugar da cidade para participar das reuniões ali, muita gente me identifica com o Julinho. É uma época da cidade. Sim. Quem viveu, viveu. Milhares de pessoas participavam dos protestos que a gente fazia naquela época, então tinha já essa efervescência. Depois veio a luta contra o aumento das passagens, que foi uma parada histórica em Porto Alegre. Sim, foi parou a cidade, né? Exato, desde a década de 80 que a gente não tinha tanto protesto acontecendo na rua, a gente venceu, né? Baixou o preço da passagem, ajudou a criar um movimento nacional, mudou a história do transporte público aqui em Porto Alegre, né? Infelizmente, é um outro problema que a gente pode conversar hoje também, mas naquele momento foi um marco. Claro. Então, eu já era identificado com coisas importantes que aconteciam na cena da rua, da cidade, né? Dessa geração, e por isso que aqueles quase 10 mil votos aconteceram em 2020, e depois, à medida que eu assumi o mandato, eu fui aprofundando isso, né? Então, em 2022... fui eleito como o deputado mais votado da cidade de Porto Alegre, o 5º mais votado do estado. Sim. Num trabalho que eu acho que gerou uma identificação com as pessoas, né? Por essa caminhada, por a gente ser também a primeira bancada negra que estava ocupando esse espaço. Claro. Né? Denunciar o racismo no momento que isso já era uma realidade da nossa vivência aqui em Porto Alegre, mas um tema que acabou tendo repercussão mundial também. Claro. Né? Naquele ano de 2020, né? E depois 2022... foi uma sequência. Isso é muito importante também, né? Pensar nessa estrutura toda do mundo, né? Pô, não é um assunto... O racismo tá aí desde que o mundo é mundo, desde que o Brasil é Brasil. E poder dar essa visibilidade de fato, né? Vocês conseguiram aproveitar no bom sentido esse movimento global, né? Exatamente. Foi algo que... foi muito importante ter esse momento em que, a partir do assassinato do George Floyd, o mundo inteiro olhou para a violência racista a partir das realidades que cada pessoa estava vivenciando. Então, no Brasil, o racismo é diferente dos Estados Unidos, diferente do que tem ocorrido na França ou no continente africano, mas ele existe. E Porto Alegre, Rio Grande do Sul, isso era mais complexo ainda, porque é vendido uma imagem do nosso estado como se a gente não tivesse aqui a presença negra. E isso está bem conectado, Ju, com a ideia da cidade mesmo, né? De quem decide o futuro da cidade. Porque, historicamente, o povo negro ele foi sendo jogado para as margens de Porto Alegre. E isso também nos afastou das grandes decisões. Né? A história do desenvolvimento urbano da nossa cidade, ela começa com a maioria da população negra vivendo no centro de Porto Alegre. Nos bairros que hoje a gente conhece como os bairros nobres, mais desenvolvidos, que tem um índice de desenvolvimento humano que, se a gente for comparar ali, ele é semelhante ao dos países europeus com menor taxa de desigualdade. Então, ali, ó, Bela Vista, Monte Serrat, Auxiliadora, esses bairros era onde a população negra vivia inicialmente na nossa cidade. E aí, lá pela década de 40, 50, uma conjunção muito parecida com o que a gente vive agora, que é entre prefeitura e as grandes construtoras, começou a fazer um movimento de expulsar essa população para as periferias. E o projeto que era denominado naquela época se chamava Remover para Promover. Nossa, então, foram removidas ali dezenas de milhares de famílias dessas regiões, jogadas para onde? Lá para Restinga, que na época era um bairro que não tinha nenhuma infraestrutura, não conseguia nem chegar lá, porque sequer tinha vias de acesso. Vias de acesso, a urbanização era muito problemática, né? Jogadas famílias para os extremos da Zona Norte, para os extremos da Zona Leste. Isso é o que começou a acontecer. A minha Dinda, por exemplo, vivia ali na Auxiliadora e, com o passar do tempo, né, poucas famílias negras continuaram nesse espaço. Então, a gente foi excluído
da possibilidade de decidir sobre onde a gente queria viver na cidade de Porto Alegre por essa imposição política e do poder econômico. De alguma forma, esse processo está se repetindo hoje na nossa cidade, né? Perfeito. Com todas essas polêmicas que a gente está vendo sobre qual o poder das grandes construtoras. É maior do que o poder de os moradores de uma rua inteira ou de um bairro inteiro, que não são nem questionados se esses empreendimentos podem acontecer ou não. São surpreendidos, né? Exatamente. É uma repetição, infelizmente. Claro. E eu acho que isso que tu falou também de querendo ou não, se usa um pouco essa desculpa de precisamos ali do progresso, por isso que precisamos mudar a urbanização e tudo mais, e cada vez mais afastando a população de uma forma geral, né? Muita gente que cresceu, que viveu os bairros, está se sentindo meio perdido, e a gente até comentava antes de começar o episódio, eu tenho visto esses movimentos contra os prédios no Brasil todo, né? São Paulo, que é a gente já conhece por ser uma capital, né, muito vertical, tem uma questão dos moradores eu tava vendo Vila Mariana, que assim, tem casas perdidas no meio de paredões, e não... quem que tá indo morar nesses prédios, né? Porque muitas vezes são prédios muito altos, com muitos apartamentos minúsculos, voltados muitas vezes para estudante, para o pessoal que está começando ali a vida, mas muitos para Airbnb, né? Então, tem essa questão, assim, também, eu acho, de, como tu disse, bairros que eram, de uma forma geral, classe média, mais acessíveis, eles estão... correndo para isso de se tornarem áreas mais nobres, né? Com imóveis mais caros. Para quem? Para quem são esses imóveis? Às vezes é para ninguém, né? Pois é. Porto Alegre hoje tem mais de 120 mil imóveis que estão vazios. E aí a gente se pergunta, né? Para que construir mais? Exato. Bom, se existisse uma demanda turística na cidade, né? Para, por exemplo, a gente está pensando em locações, coisa do tipo. Enfim, era uma questão, mas não é o volume das construções, ele não está relacionado exatamente com isso, na minha opinião, né? Com o crescimento de uma demanda por Airbnb. Sim. Ele está mais localizado com uma necessidade da especulação imobiliária mesmo, que ela vai avançando sobre os territórios da cidade. Então, áreas vazias, né, que a gente não tem nenhuma construção, muitas vezes são adquiridas por essas grandes construtoras, ficam ali décadas paradas até se achar uma oportunidade de mercado para ir lá e construir um grande empreendimento de moradia ou comercial. Só que a existência desses territórios, ela vai gerando outras pressões que são negativas para a cidade, né? Então, Porto Alegre tem um aumento hoje no valor dos aluguéis acima da inflação, que é pressionado por conta desse tipo de empreendimento, né? Então, as pessoas que já estão com dificuldades financeiras diversas, né? Elas estão sendo prejudicadas por essa atividade que é meramente especulativa. Seja de tu manter territórios ali parados por muito tempo, ou tá criando novas demandas de mercado que vão alterando essa dinâmica aí de valores, né? De preço, de competição e pressionando, né? O valor dos aluguéis, por exemplo. Então, para mim, isso é um dos efeitos mais negativos que a gente está vivenciando hoje, porque tá corroendo, né, o orçamento das famílias, não só nesses bairros, é um fator geral. Hoje tá difícil tu conseguir pagar um aluguel na periferia de Porto Alegre, nos bairros de classe média, e bom, nos bairros nobres aí o valor do preço dos aluguéis também tá cada vez maior. Então, uma tendência geral. Acho um dos efeitos mais negativos que a gente tá vivenciando hoje. E isso é uma parada que também tem um elemento antiético, né? Imoral para uma cidade como a nossa, porque ao mesmo tempo que tu tem mais de 120 mil imóveis que estão parados, nos últimos anos a gente registrou um crescimento gigantesco das famílias em situação de rua, das pessoas em situação de rua, né? E de quem acaba tendo que viver em condições de moradia que são inaceitáveis, né? Tem, às vezes, famílias que estão vivendo em casas que não tem sequer banheiro, né? Pessoas que estão realmente vivendo ali numa situação altamente degradante,
né, em casas que não têm infraestrutura para estar recebendo ali 1, 2 famílias. Claro. Isso é uma situação que acontece na cidade de Porto Alegre, que ela é pouco visibilizada, pouco falada. Sim, né? E eu acho que, quero até saber a tua opinião, né, pós-enchente, isso se agravou muito, né? Se agravou, com certeza. Talvez o que poderia ter acontecido é de se colocar a luz sobre essas situações que já existem, e eu tenho a impressão que a gente, de uma forma geral, como cidade, né, quando eu falo a gente, tem meio que, pois é, sempre aconteceu, dado desculpas, né, ao invés de olhar para esse momento e aproveitar, de alguma forma, para mudar essa situação, né? Exatamente. Que piorou muito. E eu acho que aí a gente já falou e tem tudo a ver sobre quem manda na cidade hoje. É a população, é o mercado imobiliário, quem investe. Eu acho que a enchente dá bons exemplos para a gente refletir sobre essa questão, porque se a gente tem imóveis, prédios vazios, a enchente ela ofereceu uma oportunidade da gente pensar como revitalizar esses espaços para garantir moradia a quem perdeu tudo. E nós não tivemos nenhuma iniciativa dos governos que caminhou nesse sentido, de olhar para prédios que poderiam ser rapidamente revitalizados e fazer esse movimento de reforma para garantir casa para quem ali estava vivendo uma situação dramática. Só existiram movimentos assim por movimentos sociais que se auto-organizaram, foram lá e ocuparam esses prédios. E até hoje tem gente que está vivendo dessa forma, né? Então tem o exemplo da ocupação do Arvoredo no centro histórico. Pegou um antigo hotel que estava ali abandonado, juntou famílias que tinham perdido suas moradias nas ilhas, no Sarandi, em outros bairros da Zona Norte. Elas ocuparam esse prédio, estão até hoje lá, e a partir daí se iniciou uma negociação entre o poder público, os antigos donos desse prédio, para que ele venha a ser revitalizado e as famílias tenham uma nova moradia. O prédio do INSS, ali na frente do mercado público, um prédio super privilegiado, né, tem toda a vista para o Guaíba, tá no centro, ou seja, consegue ter um acesso ali aos serviços, né, de saúde, universidade, assistência, comércio, estava abandonado. Aí o movimento dos trabalhadores sem teto ocupou o prédio e a partir daí se iniciou uma negociação também com o INSS, o governo federal, para que ele venha a ser reformado, que se transforme num ambiente de moradia. Digno, então, né? É a população tendo que se auto-organizar para achar soluções. Porque se dependesse das grandes construtoras e do poder público, especialmente a Prefeitura de Porto Alegre, nada disso aconteceria, porque o interesse deles é estar incentivando essa atividade especulativa. E isso tem confluência direta com a política. Se a gente pegar os registros de boa parte dos vereadores e até mesmo do histórico de financiamento eleitoral do prefeito Sebastião Melo, a gente vai ver ali o sobrenome de donos das grandes construtoras que financiam a campanha deles. Botam dinheiro. Isso é permitido pela legislação, ok. Sim. Mas quando a gente vai ver a maneira como eles governam, é direcionando as ações do poder público para o interesse das grandes construtoras. Sim. Então, na verdade, o povo ele acaba sendo enganado. Porque ali na eleição, o prefeito, os vereadores vão lá e dizem: vote em mim porque eu vou te representar. Mas, na verdade, depois, quando ele está ali legislando, no caso de vereadores e deputados, ou governando, né, com a caneta na mão, como é o caso do prefeito, do governador, aí ele está respondendo aos interesses de quem tem mais poder e realmente botou ele lá, que são os donos das grandes construtoras. Claro. E aí, bom, nós estamos com a política como se ela fosse uma miragem. E isso vai gerando mais desilusão, vai revoltando as pessoas. E por isso que a gente precisa falar sobre isso, na verdade, desnudar essas relações que eles tentam esconder, né? Porque, enfim, aí a democracia ela não está existindo como deveria. Ela está sendo o poder dos ricos, dos poderosos, se impondo sobre a vontade popular. E aí é uma inversão de valores, né? E por que tu acha que é tão difícil hoje a gente preservar patrimônios históricos, ambientais, culturais? É meio que esse link, assim, né, com tudo que tu estava falando. Eu acho que é uma capacidade, no caso de Porto Alegre, da prefeitura e da maioria dos vereadores, se desconectarem das demandas reais da cidade, vender falsas soluções para os problemas existentes e mentir, né?
construir uma narrativa que, enfim, ali está o progresso. Que a gente vai medir o desenvolvimento da cidade pela altura dos prédios. E não pela qualidade de vida das pessoas. Perfeito. Pela qualidade do ar que as pessoas estão respirando, pela capacidade da gente ter estruturas do Estado que protejam a população diante das enchentes, por exemplo. Né? Isso é um medidor, na minha opinião, da qualidade de vida no espaço urbano. E o que eles querem vender é justamente o contrário. Então, com essa relação que é promíscua, né? De, grandes construtoras financiam os políticos, depois se aprovam as leis, a maioria da população hoje, infelizmente, não acompanha a votação sobre o Plano Diretor Urbano e Ambiental de Porto Alegre. Claro. E aí, lá dentro da Câmara, tem uma correlação de forças, que acaba sendo jogo de cartas marcadas, né? E quando vê, as coisas só estão acontecendo. Né? Então, eu acho que se a população realmente se informar sobre o que está acontecendo, se o conteúdo dessas medidas chegar nas comunidades, nós vamos ver movimentos contrários, que é o que está acontecendo agora ali na Gonçalo de Carvalho. A gente está conseguindo apresentar para aquela comunidade e para toda a cidade as reais informações sobre o que é esse projeto, né, de construir uma torre na rua que é conhecida como a rua mais bonita do mundo. Perfeito, eu ia falar sobre isso, né? Para quem não é de Porto Alegre e não conhece, a Gonçalo de Carvalho foi eleita há mais de 10 anos, né? Foi um biólogo português, veio para cá, se apaixonou, tem as árvores centenárias lá e tudo mais. E ela foi eleita, porque a gente tem isso, né? O gaúcho, ele tem a tendência de tudo é o mais bonito, né? Exato. Mas nesse caso, a rua mais bonita do mundo não foi uma eleição nossa, né? Foi um biólogo, né? De Portugal e tudo mais. E a rua se tornou um patrimônio histórico, cultural, ambiental também da cidade. Isso. E gerou essa revolta porque também, além da questão estética, tem uma questão ambiental muito forte, principalmente no momento de crises climáticas e que a gente começa a falar muito sério sobre as ilhas de calor, né? Exatamente. Aquela rua poderia ser um modelo para o desenvolvimento da cidade, porque nós temos que avançar na arborização do espaço urbano. Porto Alegre já foi, né, a capital mais arborizada, obrigada, arborizada do país. Já foi conhecida com esse título, né? Hoje não é mais, hoje é uma cidade que a própria prefeitura corta a árvore adoidado, como a gente viu, por exemplo, ali no Harmonia recentemente, né? Não faz poda das árvores, não tem um bom manejo, né, do espaço urbano, né, da arborização que já está posicionada. Dá uma impressão até que tá sendo sucateado de propósito para que depois se use a desculpa de não tem como manter, vamos cortar, né? Exato. Eu acho que o pessoal tem, principalmente quem vive ali na região, nessas regiões, né, que são afetadas assim, de novo, não só em Porto Alegre. E a questão da Gonçalo, recentemente a gente vive, agora tá gravando no ápice, né, do verão aqui, e que a Gonçalo, por ser esse túnel verde, né, acaba sendo um respiro e torna um lugar que, com a diferença ali das ilhas de concreto, que chega a 5 graus, né? Exato. E é uma questão de saúde pública também, né? Com não certeza. Só ambiental, assim. É uma situação de saúde e que mostra também a tamanha desigualdade que existe na cidade de Porto Alegre, porque aonde a gente tem as regiões menos arborizadas, nas periferias. Isso é um dado também. E lá a gente acaba tendo uma intensificação dos problemas de saúde em meio às ondas de calor. A qualidade do ar que o povo respira, ela é inferior também. Que são gera problemas de pulmonares, de saúde. Exato. Tá tudo muito interligado, Sim, né? Depois vai bater aonde? Vai bater ali na unidade básica de saúde, né? Vai ampliar os problemas do SUS. Claro. E, de fato, a prefeitura hoje está na contramão, porque a tendência que se discute no mundo inteiro hoje, diante da crise climática, é lutar para ampliar os corredores verdes nas grandes metrópoles. Recentemente, a prefeitura de Porto Alegre foi numa comitiva até Medellín, na Colômbia, que é uma cidade conhecida mundialmente por ter estimulado a criação dos corredores verdes, e dá para ver que a prefeitura ela não aprendeu nada em Medellín, bem pelo contrário, só usou dinheiro público para ir até lá, e aqui está fazendo o movimento inverso.
né? Nós temos um projeto, inclusive, apresentado pelo nosso mandato na Assembleia Legislativa, que tenta criar uma política de arborização estadual, para que a gente tenha mais corredores verdes, não só em Porto Alegre, mas no Rio Grande do Sul, porque isso é um problema do nosso estado. E o impacto, ele está em todas essas questões, né? Na regulação do microclima, né? Nessas variações de temperatura que existem na cidade de Porto Alegre, na capacidade da gente ter mais espaços arborizados que auxiliam também na captura de CO2, né? Ou seja, na poluição atmosférica, que aqui se dá essencialmente, né, pelas atividades do transporte, né? Ou seja, pela poluição dos automóveis, né? Isso é o principal fator hoje aqui da cidade de Porto Alegre, então mais árvores ajudam nisso. A gente tem uma convivência diferente a partir daí entre a população, né, a estrutura urbana e a própria fauna. Ali na Gonçalo é uma cidade que é uma área da cidade que a gente tem registros de dezenas de aves que vão até ali, inclusive aves migratórias. Sabe? Olha a riqueza que é isso que a gente pode estar colocando em risco agora. Então, por mais que se fale, né, nessas torres, se não me engano, o plano diretor ele fala em prédios de até 12 metros e o projeto é de se construir essas torres de 60. Por mais que se fale em manter ali as árvores, tem um impacto ambiental, principalmente nesses pássaros, né? Claro. De encontrar um paredão. Não, muda toda a característica da rua, né? Claro. E aí é o impacto ambiental, né, que a gente precisa discutir pela necessidade mesmo de ter mais ruas como aquela, né? Isso é uma questão. Deveria ser, como tu disse, um exemplo, né? Um exemplo a ser seguido, com certeza. Mas tem um impacto no patrimônio histórico e cultural também, porque ali a gente tem uma das edificações mais emblemáticas da cidade de Porto Alegre, né? Sim. Que era a antiga cervejaria Brahma, hoje o Shopping Total. Ali nós temos um bem tombado, certo? Que, enfim, remete à imigração alemã, remete a uma outra época do desenvolvimento econômico da nossa capital. Tem projetos muito legais, por exemplo, como o Circuito Operário, que é uma caminhada que é feita pela região do 4º Distrito, mostrando como a cidade era naquele período. Tu só consegue ter uma capacidade de preservar a história, a memória da cidade de Porto Alegre, se tu preserva o patrimônio. Sim. E aí é uma contradição, né? Porque os mesmos que incentivam esse tipo de negócio, né, que acaba destruindo o patrimônio histórico e cultural da nossa cidade, são aqueles que, compram uma passagem e vão para a Europa, viajam pela França, pelo Reino Unido, pela Espanha e postam fotos assim mostrando os prédios como é históricos. Bonito. Os prédios históricos do século XVII, XVIII, olha só que legal, mas aqui na cidade de Porto Alegre não interessa a eles preservar isso. Sim. Bem pelo contrário. Isso eu acho que é legal que tu falou, assim, porque tem essa questão de, o progresso precisa, né, de prédios novos, da verticalização, de prédios muito altos. E por que acontece isso, né? Quando a gente vê grandes cidades do mundo, Paris, Londres, Nova York, enfim, tem essa preservação, cidades de um progresso incrível, mas que se teve essa preservação, né? É muito contraditório, eu acho que é exatamente o que tu falou, né? Aqui a gente não cuida, a gente viaja e acha tão legal, né? Exatamente. Tem uma coisa da síndrome do vira-lata caramelo, né? É que a verdade é que, em termos de planejamento urbano e ambiental, o desenvolvimento da nossa cidade ele foi acontecendo de maneira altamente desorganizada. Só foi organizado para um segmento, historicamente, que é a elite branca da nossa capital, os donos de grande construtora, porque para eles, promover mudanças muito radicais que vão gerar situações muito ruins para um segmento da população, como foi o caso que eu citei aqui, da comunidade negra que vivia na colônia africana e que foi removida para áreas extremas da cidade, onde não tinha nenhuma infraestrutura. Isso gerou vários déficits para essa comunidade, né? Não só de poder acessar serviços fundamentais, mas de poder ter progresso educacional, econômico, porque o lugar que tu mora, ele influencia diretamente na tua capacidade de interagir com a cidade como um todo e de se desenvolver também humana, profissionalmente, certo? Então, para os donos das grandes construtoras, sempre teve ok, porque essa falta de organização no planejamento urbano favorece eles. Eles estão sempre ganhando, certo? Agora, a cidade como um todo, na minha opinião, perde. Então, a gente nunca teve
um apego, né, por fazer uma organização real mesmo, né, desses critérios. Quando começou a ter, na verdade, né, que foi ali com a redemocratização, né, que começa a se intensificar, a necessidade de um planejamento de plano diretor. Ok, isso é muito importante, porque faz a população participar, aí você cria um conselho do plano diretor, você começa a discutir com os bairros, com as comunidades, o que é mais interessante, define esses critérios, né? O que é qualidade de vida, né? Então, tem que ter ali o critério de preservação ambiental, tu tem que ter um índice sempre que vai avaliar, né, se essa construção ela não vai ser danosa para a qualidade de vida na perspectiva de saúde pública, que são esses elementos que a gente estava falando. Claro. O impacto de vizinhança, né, no sentido de analisar fluxo de trânsito, né, a segurança das vias. Sim. Tudo isso deveria ser discutido num plano diretor. E a gente tem um momento muito pequeno da história da nossa cidade em que isso realmente foi feito com participação popular e de forma democrática. Sim. Aí, nos últimos anos, já se abandonou esses mecanismos para pensar o planejamento urbano. O que a Prefeitura de Porto Alegre fez recentemente é uma expressão disso. A gente tem um plano diretor que está há 6 anos atrasado. Aí teve a pandemia, né? Foi a justificativa utilizada. Só que durante a pandemia, o que o prefeito Sebastião Melo fez? Ele começou a fatiar o planejamento da cidade. Então, não podemos aprovar o plano diretor por causa da pandemia. Então, ele criou um plano diretor específico para o centro histórico, onde a grande proposta era aumentar, né, o limite de altura dos prédios. Aí a gente chega em absurdos como aquele, né, do prédio ali entre a Duque de Caxias e a Demétrio Ribeiro, isso, né? Isso. A Fernando Machado, né? Exato. Que ia ser uma torre gigantesca. 44 andares, né? 44 andares. Principalmente numa área que é um patrimônio histórico, né? Porque a gente tem o museu, a gente tem o Palácio Piratini, a gente tem a catedral. Exatamente. Né? Ele faria, inclusive, sombra, né? A praticamente todos esses prédios, né? Isso, aí a pessoa pode falar, mas é só uma sombrinha. Não. Para a preservação de um prédio histórico, isso faz diferença, né? Faz muita diferença. Claro. Né? E aí, essa foi a grande questão do plano diretor do Centro Histórico que o Melo aprovou. Liberar altura e também, estimular aquela reforma horrível que eles fizeram ali, né? Nas ruas principais do Centro Histórico. Tá, assim... Tá um cinza, né? A gente anda pelo centro, a gente só vê isso. Exatamente. Né? Uma reforma de mau gosto. E aí eles separaram também um plano diretor específico para o 4º distrito, que é onde eles estão tentando se apoiar, por exemplo, para fazer essa obra ali na Gonçalo, e lançaram a operação consorciada urbana para a Avenida Ipiranga, que também é uma ideia esdrúxula, na minha opinião, que é liberar o índice construtivo de toda a extensão da Ipiranga para, a partir daí, atrair recursos que vão viabilizar a limpeza do dilúvio, né? Ou seja, despoluir o arroio dilúvio. Assim, uma ideia extremamente duvidosa também, né? Porque a tendência é que esse aumento de construções ele gere mais pressão sobre a poluição hoje do arroio dilúvio e não o contrário. Né? Então, não é verificado cientificamente o que eles estão propondo. E tem a questão do trânsito, né? Porque o transporte, de uma forma geral, é um problema, né? A gente tem muitos carros cada vez mais. O transporte público, muitas vezes, como tu comentou, a passagem lá em cima deixa a desejar. E tem um aumento significativo que... vai afetar diretamente a qualidade de vida, a questão ambiental, né? Mais poluentes. E não se tem pensado muito, como tu disse, né? É uma ideia para despoluir o dilúvio, que é o nosso Tietê, assim, para quem não é daqui, né? Que tende a fazer o problema se intensificar. É bem contraditório tudo, né? A cidade ela tem um limite para a quantidade de carros que a gente tem circulando aqui. Nós não estamos no patamar de São Paulo ainda que tem rodízio. Mas daqui a pouco, né? Mas talvez podemos chegar. Eu acho que a gente tem que lutar para que isso não aconteça. Né? Tem o elemento da poluição mesmo, né? Os carros emitem muitos poluentes, né? E aí é um problema. Aí pode me dizer, mas agora a gente vai ter os carros elétricos. Bom, os carros elétricos, eles
também não estão fora de uma cadeia global que gera uma série de danos, né, para o meio ambiente. E tem a questão do espaço, né? Sim. Alguns anos atrás, né, eu falei para ti ali, por exemplo, da luta que a gente fazia em defesa do transporte público. A gente fazia aquela mobilização não era apenas pelo preço da passagem, mas porque a gente acreditava que a cidade poderia ser um ambiente melhor para a gente viver se nós tivéssemos um sistema de mobilidade urbana que fosse mais inteligente. Claro. Então, mais transporte público diminui a quantidade de carros que a gente tem circulando e, ao mesmo tempo, incentiva outros modais de transporte que são mais democráticos, são menos agressivos para o meio ambiente. A gente poderia ter mais ciclovias também para incentivar, né, que as pessoas se locomovessem dessa forma. A gente poderia ter outros sistemas de transporte, né? Por exemplo, lotação. De lá para cá, é uma crise do sistema de lotações aqui na cidade de Porto Alegre. Elas não estão funcionando mais. E, ao mesmo tempo, o que cresceu? Essa ideia do transporte por aplicativo. Claro. Né? Que, na minha opinião, é um problema nessa perspectiva também. Né? Porque hoje, com essa crise dos ônibus na nossa cidade, né, do sistema de transporte público, as pessoas elas estão deixando de pegar os ônibus e muitas vezes rachando ali um aplicativo para poder se locomover no trabalho. Dos valores, né? O valor da passagem, o que tu disse, vale mais a pena tu dividir, pegar um transporte aplicativo, que tu vai estar ali sentadinho no ar-condicionado, dividindo com alguém, do que usar o transporte público, né? Sim, mas isso gera um problema de mobilidade que a gente está sentindo aí, né? Dos engarrafamentos, né? Ou até quando a gente vai para uma atividade de lazer. Né? Tu não tem mais transporte público hoje para as pessoas se locomoverem quando vão a uma festa. Né? Existia, né, aqui em Porto Alegre por muito tempo, eu não lembro como... Balada Segura. Balada Segura, que ele passava... era mais centralizado. Isso. Né? Mas aí, por exemplo, tu pegava um Balada Segura, podia te locomover até a Protásio, que ali passava o madrugadão. Sim. Né? Para quem ia para a Zona Norte, por exemplo. Ele te levava a pontos estratégicos, querendo ou não, né? Exato. Seja de festas e da vida boêmia da cidade, seja de possibilidades de tu pegar o madrugadão, como tu disse, né? Alguma situação não era o ideal, mas não abrangia a cidade toda, mas facilitava muito a vida, né? É uma vivência diferente. Eu não tenho muitas lembranças na minha adolescência, né, sair em alguma festa e voltar para casa de táxi. Ah, não! Hoje em dia todo mundo já volta de Uber. Por exemplo, quando a gente ia em shows, né? Eu ia em shows de samba, de pagode. Aí tinha lá no Imperadores do Samba, no Pepsi Sound Stage. Nós rachava uma van entre os nossos amigos, que aí levava a gente, na maioria das vezes era lá para Coab Rubem Berta, Zona Norte, e era a forma mais tranquila pra gente ir até a festa. Porque, enfim, não tinha essa perspectiva de tu botar um dinheirão ali pra pagar um Uber. Era caro, né? Ainda mas na questão de quando a gente tinha ainda só o táxi na madrugada, né? Ter o ônibus ajudava, eu lembro de muitas vezes esperar ali às 5 da manhã. Claro. Pro primeiro ônibus para poder voltar para casa, né? Não, se tu ia pra Cidade Baixa ou pra algum outro lugar, era o clássico. Já ficava até o primeiro horário do ônibus, pegava ele e ia pra casa. E tem uma questão de segurança também, né? De tu, na época, e pô, a gente não tá falando de 30 anos, a gente tá falando de 10 anos, né? Na época, eu acho que tinha essa sensação de mais segurança de tu poder pegar um transporte público, né? A gente, claro, o problema da violência não nasceu ontem, né? Mas ele vem piorando, como a gente comentou, o 4º distrito foi super afetado na enchente, talvez um dos lugares mais afetados, eu acho, de Porto Alegre. Então, o pessoal saiu de lá, o comércio saiu, tem muitos prédios vazios e isso afeta muito a questão da segurança em si também, né? Uma via pública que não tem movimento, não tem vida, né? Ela acaba se tornando um lugar muito mais inseguro, né? E ali era... Um lugar também que se apostava numa vida noturna, né? No 4º distrito, Exato. Né? Claro, com certeza. Isso fica um pouco mais complicado. Tem também uma questão que tu acha que pode ser um futuro das pessoas, porque a gente vê de uma forma, e principalmente eu acho que pelas classes mais altas, o pessoal anda
deixando a cidade, indo para interior, comprando um sítiozinho, uma área mais rural, para ter ali... voltou meio que uma ideia de viver o sonho de morar no meio do mato, assim, Sim. né? Porque eu acho que, claro, o trabalho por home office, né? Tem muitas coisas que facilitaram isso. Tu acha que, apesar de se falar muito sobre esse progresso da cidade, né? Dessa questão toda de concreto, isso pode afastar cada vez mais as pessoas que procuram e que têm condições de procurar uma qualidade de vida melhor? Olha, isso vai ser muito difícil de se transformar numa tendência geral, né? Uhum. Porque vai ser apenas uma minoria que vai ter condição de realizar esse desejo, né? Uhum. Eu gosto daquela frase do Brown lá, quando ele diz, né, que, pô, às vezes todo preto como eu só quer um terreno no mato só seu. Bom, isso aí, sempre que eu vou pro interior, vou pro litoral, eu fico pensando, cara, meu sonho era ter uma casa aqui. Só que não tem como todo mundo realizar isso, e não tem como a gente pensar um modo de vida atualmente, nas condições do Rio Grande do Sul e do Brasil, que o nosso estado ele é muito populoso, tem mais de 11 milhões de pessoas. Então, a gente tem um centro urbano como Porto Alegre, mas vários outros espalhados aí. E, infelizmente, os lugares que mais crescem no nosso estado estão sendo afetados pela mesma lógica desse problema que a gente vive hoje em Porto Alegre. Sim. A região que mais cresceu no Rio Grande do Sul nos últimos 10 anos foi o Litoral Norte. Lugar que aumentou a sua população, ao contrário pra cima dos também, outros lugares, né? que diminuiu a população. A gente tem uma crise demográfica no Rio Grande do Sul hoje, está diminuindo a nossa população, e o estado ele está aumentando também a sua faixa etária, né? O número de jovens diminuiu no Rio Grande do Sul no último período. E o que está acontecendo no litoral? Esse tipo de problema também, uma verticalização excessiva, que está atacando também as nossas riquezas naturais, né, o meio ambiente no litoral, a exemplo do que rola em Torres hoje. Eles querem construir espigões de 100 metros de altura na volta do Parque Estadual da Guarita, próximo ao Parque Estadual de Itapeva, as áreas mais preservadas do litoral norte. Sim. É uma parada, assim, irracional. Torres já tem uma região da cidade que é super verticalizada, né, próximo ali ao Mampituba, né, na área central de Torres, né, Lagoa do Violão também, mas eles querem avançar nessa lógica de, bom, ter cada vez mais instrumentos para fazer as atividades especulativas, ganhar mais dinheiro, consequentemente, tornar mais caro o modo de vida da população local, aumentar o valor dos aluguéis, elitizar a praia. É isso que eles querem fazer, sabe? Então, nós estamos tendo esse problema em tudo que é lugar, né? Passo Fundo, que é uma região também, né, que aí não tem essas características tão turísticas quanto o litoral. Sim. Mas vivencia também esse problema uma cidade da super contradição. Universitária também, né? Exato. É a cidade que mais tem prédios sendo construídos hoje. Olha e isso. que também tem uma das maiores concentrações de ocupação por moradia. De pessoas que estão vivendo na periferia em casa de madeira, né, em barraco, que está ali construído de qualquer jeito porque não tem onde morar. Então, muitas vezes, quem está erguendo a riqueza, quem está construindo os prédios, está morando numa ocupação. Perfeito. É esse o problema que a gente tem, né, com essa situação hoje no estado e que está espalhado em praticamente todas as regiões. Sabe que, agora eu não lembro com certeza, eu acho que é Fortaleza, que eu estava vendo esses tempos que o metro quadrado de Capão da Canoa e Xangri-Lá é mais caro do que o metro quadrado em Fortaleza. Exato. Né? Que é uma capital, enfim. A gente tem uma praia aqui do litoral, né? Com essa mudança toda, isso é muito contraditório, ao meu ver, assim, porque a gente está fazendo isso de cada vez investir em mais prédios em Porto Alegre, que são caros também, o aluguel aumentando. Então, essa população de classe até, né, eu não tô nem falando das classes mais baixas, assim, mas se a gente pensar em classe média, já não tá tendo muito para onde ir. E daí aquela coisa que se tinha muito antes, assim, vou me aposentar, vou morar em Capão, por exemplo. Também acaba... Já tá complicado. Né? Esses dias eu fui em Capão, não era alta temporada, era ali início de dezembro, meio-dia, tava fazendo agendas do mandato lá. Quando eu fui almoçar no centro, o deslocamento já tava horrível. Pela quantidade de carro que tava circulando. Sim. Aí, enfim, às vezes tem uma obra acontecendo,
né? Tem alguma situação ali na cidade, tu já não consegue andar de carro mais na cidade do litoral. Falta uma estrutura, né? A gente tá vendo essa questão toda dos prédios aumentando, aumentam apartamentos, aumentam valores, mas as ruas e avenidas não comportam a questão do esgoto, né? Da questão ali da água e esgoto também. É um desafio, né? Sim. E daí a gente, de novo, vai cair na causa ambiental também, né? Exatamente. E tem umas paradas, assim, tipo, ali no litoral que eu fico revoltado mesmo, sabe? Que é na Estrada do Mar, quando tu tá passando ali por Xangri-Lá, tem um trecho na estrada, ali nas proximidades, né? Que de um lado tu tem uns condomínios de luxo sendo erguidos, e do outro tem um muro e a periferia. As pessoas vivendo ali numa condição degradante, sem infraestrutura, sabe? Áreas que não estão regularizadas, que o poder público tá literalmente de costas. Ergue até um muro para que a gente não consiga enxergar tudo que tá ali daquele lado, sabe? Isso para mim é revoltante. O mapa do litoral norte hoje, né, ele tá recheado disso. Todo aquele entorno ali, onde a gente tem uma das partes mais bonitas do litoral, né, que são as lagoas, aí de frente ali tu já começa a enxergar, né, o início da serra, é uma parada muito bonita, que poderia ser muito bem aproveitada, né, se a gente pensasse numa ideia de preservação e de também um potencial de ecoturismo, que ajudasse o desenvolvimento das comunidades locais. Porque mas se torna até difícil o isso. acesso, né, dessas áreas, assim, se tu não tem um carro, é difícil tu ir até esses lugares que são um pouco mais afastados dos centros ali das cidades, né? Tu deixa ele como uma propriedade privada. E aí vai gerando desigualdades diversas. Então, por exemplo, comunidades de pescadores, né? Que são considerados como comunidades tradicionais, né? Praticam a pesca artesanal ali há 70, 80, 90 anos. E eles são ameaçados de serem expulsos das proximidades da lagoa. Mas eles estão ali preservando aquele espaço. Claro. Aí se expulsa os pescadores artesanais para construir ali condomínios de luxo que muitas vezes estão jogando esgoto nas lagoas. É isso que está rolando hoje. O grande debate do litoral é se a gente vai ter o esgoto de Capão da Canoa e Xangri-Lá sendo jogado no Rio Tramandaí. Esse é o grande debate hoje. Sim. Que é uma parada irracional. Que a gente vê que também, a gente tá falando muito da questão contraditória de tudo, né? A gente vê muito isso em Santa Catarina, né? Que, poxa, da parte sul, sudeste, né? Eu acho que tem as praias talvez mais bonitas ali e que são praias que todo ano parece que aumenta o problema de falta de balneabilidade, né? Por questões de esgoto e tudo mais. E cada vez a gente vê a preservação indo para o saco e isso afeta, né? Da causa ambiental, do pessoal que precisa para sustento próprio, né? Cada vez. E agora tu falando tudo sobre como Porto Alegre se deu a questão da população negra, né, que foi cada vez mais sendo afastada, acaba acontecendo com essa população que habita ali a região, por exemplo, do litoral de Santa Catarina, muito, né? Tem um exemplo de Balneário Camboriú, né? Sim. Esses dias repercutiu na internet uma fala que eu fiz lá em Torres, num protesto defendendo o Parque da Guarita, em que eu afirmei que Torres não pode virar uma Balneário Camboriú, porque hoje as pessoas não sabem, mas o povo que trabalha em Balneário Camboriú, a maioria não vive em Balneário Camboriú, vive do outro lado da BR, em Camboriú, que é outra cidade. Sim. Porque depois que se liberou a verticalização em Balneário Camboriú, o preço do aluguel ali é insustentável. Tu comprar uma casa, um apartamento em Balneário Camboriú é bom para quem tem muito dinheiro. Sim. Eles chegaram ao cúmulo de tentar proibir que apartamentos de 100 metros quadrados, menores que 100 metros quadrados, fossem construídos ali na Praia Central. Ou seja, é um ambiente que é só para ter mega empreendimentos, coisas feitas para a elite, e que a população trabalhadora não tem oportunidade. Então, gerou uma série de problemas, né? Aquela imagem horrível da Praia Central sombreada pelos prédios. Sim. Tem problemas de balneabilidade também, que são frequentes.
Aí tiveram que fazer uma obra para expandir a faixa de areia, que não se sustentou também, tem muitos problemas de erosão. Não, é uma questão que resolveu, né? Exato. E, de novo, a gente acaba caindo na questão ambiental, porque essa sombra toda, não vou nem falar da parte de esgoto e tudo mais, ela afeta a vida marinha também. Exatamente. Ali, né? E a questão, eu acho que do turismo, né, que aqui, como tu falou, em Porto Alegre, a gente não tem nem a desculpa, né, de que a gente precisa de mais prédios para comportarem Airbnbs, porque a gente tem um turismo muito forte. E eu vejo muito que os turistas, não só do Brasil, muitas vezes, de fora, que vêm para Porto Alegre, se admiram pela beleza da cidade, de uma forma geral, pelo potencial turístico, né? Claro. Por que a gente não tem essa virada de chave? Eu acho uma mentalidade muito limitada dos nossos governantes nos últimos anos, né? Porque, de fato, Porto Alegre é uma cidade linda. Pô, a gente tem aqui a Orla do Guaíba, são mais de 70 quilômetros de lugares que o povo de Porto Alegre não conhece. Uhum. Não criou o hábito de ir, né? Porque a visão que a gente tem do Guaíba, infelizmente, apesar de um dos pôr do sol mais lindos do mundo, né? Talvez o mais lindo do Brasil. A gente não tem o hábito de ir numa praia aqui no Guaíba. Ficou a maior parte das últimas décadas sem condições, né? Claro. De banho, sem balneabilidade. Apesar da gente ter, né, essas praias que é possível, enfim, tomar banho, aproveitar a praia ali, de fato, no Guaíba, a população muitas vezes não sabe, né, que isso acontece esses tempos. Eu fui, inclusive, numa praia dessas e eu postei, pô, tu já imaginou tomar banho no Guaíba? Sim. E o pessoal ficou, meu Deus, que nojo. A Praia do Veludo? Foi onde? Foi depois da Ponta Grossa lá. Tem umas prainhas, assim, que tá ok, né? Uhum. E imagina, a gente pensa, daí, por exemplo, numa cidade que é muito parecida com Porto Alegre, que é a Montevidéu, né? Que tem essa estrutura, assim, muito parecida, que é virada pro rio e onde as pessoas podem aproveitar as praias todas, né? Pois é. A gente tem uma cidade muito quente também no verão, e daí a gente volta pra questão de qualidade de vida, né? A gente perde muito com isso. Sim. Né? E acho que faltou ousadia também nos últimos anos para se construir um plano que Porto Alegre não tem como fazer sozinha, né? Até porque a Orla do Guaíba integra vários municípios, né? E a gente aprendeu da pior maneira, né? Que foi durante as enchentes, que o Guaíba, ele é onde a gente tem ali, é um repositório das águas, né? É um curso d'água, na verdade, né? Que vai receber toda a contribuição do Delta do Jacuí, do Rio Gravataí, né? Então, tem que ter um plano de estado para que a gente avance numa possibilidade de despoluição do Guaíba. Sim. Eu acredito que Porto Alegre, nos próximos anos, precisa se voltar a esse desafio, né, e fazer com que a gente tenha uma mobilização geral de vários setores da sociedade sobre isso. Mas é óbvio, né, para a gente chegar nesse patamar, nós vamos ter que mexer nesses problemas, né, de estrutura urbana, que projeto de cidade a gente quer, né? Uma cidade onde o índice de qualidade de vida se mede pela altura dos prédios ou pela possibilidade da gente ter um Guaíba despoluído. Claro. Que tipo de atividade econômica a gente quer no entorno do Guaíba também? Isso é um grande debate. Alguns anos atrás, eles queriam fazer, a poucos quilômetros do Guaíba, a maior mina de carvão a céu aberto do Brasil. Felizmente, nós conseguimos derrotar essa proposta. Sim. Porque se isso tivesse acontecido durante as enchentes, com a mina funcionando, ia ter uma contaminação generalizada. Agora a gente está diante de outro problema, que é o empreendimento da CMPC Celulose, né, que é um dos maiores investimentos anunciados da história do Rio Grande do Sul, em que vai ter ali um despejo, né, oriundo da produção, né, dos resíduos ali da produção, que vai estar a poucos quilômetros da área onde a gente capta a água que a população de Porto Alegre bebe. E não tem estudos que foram apresentados até agora, né, que nos deem segurança de que não vai existir contaminação. Claro. É um problema. Eles estão só anunciando aí, pô, o grande investimento, o progresso, o desenvolvimento, ok. Mas e o estudo de impacto ambiental, que dê segurança? A gente acaba sendo, na verdade, um grande grupo de cobaias, né? Exato.
que vai acontecer, a gente vai descobrir daqui uns anos, né? E a questão também, enfim, voltando não, tem tudo a ver, né? Porque se a gente pensar o atraso que acaba acontecendo também na questão turística, né? Que as enchentes, que a falta de estrutura, porque, poxa, Porto Alegre voltou há alguns anos, né? Com a questão das enchentes, em que, teoricamente, a gente teria uma estrutura que evitasse tudo isso, né? Que a gente já sabia que estava sucateada, mas que foi feita justamente depois da enchente de 41, que é uma grande enchente aqui, que a gente estudava isso na escola, né? E eu tenho certeza que tu, assim como eu, nunca imaginou que ia ver o pessoal andando de barco no mercado público, né? Exatamente. O sucateamento do sistema de proteção contra cheias é uma das coisas mais revoltantes da história recente de Porto Alegre. Eu acho que deveria ser motivo de punição dos governantes. Eu apresentei, na terceira semana da enchente, a gente acabou tendo acesso a documentos internos do DEMAI, que mostravam que desde 2018 existia o pedido para fazer a manutenção nas comportas, para fazer a manutenção nas casas de bomba, e esses pedidos eles só foram sendo negligenciados. E aí em 2023, quando a gente teve o grande teste do sistema de proteção contra cheias, que foi nas chuvas de setembro e novembro, que a gente já viu imagens que para nossa geração eram novidades, chocantes, né? Ali, imagem aérea do cais, né? Com a água batendo quase no muro da ali Mauá. na avenida, né? Também ali nas partes do gasômetro e tudo mais, né? Tanto que a estrutura que foi feita de quadras, né? Ali do parque, embaixo da água também, né? Ali naquele período aumentou os chamados, né, dos servidores para que as reformas fossem feitas e nada aconteceu. Então, realmente é revoltante. Mostra esse desprezo com a coisa pública, né, com a proteção do interesse geral da população. Eles prezam mais por dar vazão ali ao interesse corporativo, num segmento menor, né, que é o que muitas vezes é favorecido nesse tipo de situação, porque mesmo na reforma, na manutenção do sistema de proteção contra as cheias, se verificou isso. Porque eles fechavam contratos com empresas terceirizadas que ganhavam dinheiro para prestar esse serviço e não levavam ele até o final. E antigamente, quem fazia a manutenção do sistema de proteção contra a cheia era a própria estrutura pública, né? Do DEMAI. Então, é essa lógica, né, de privatização, de favorecimento de interesses corporativos, empresariais, que acaba prejudicando a população como um todo. E nesse aspecto, Ju, do turismo, eu acho que é um grande tema para a gente debater em Porto Alegre, porque existe toda a possibilidade da gente estar aí criando uma relação sustentável com as belezas naturais da cidade. Então, o Guaíba, os morros, as áreas de preservação, tudo isso eu acho que deveria ser visto como um potencial, integrando as comunidades tradicionais, né, indígenas, pescadores artesanais, quilombolas, quem realmente viveu isso, né, ao longo dos últimos séculos na nossa cidade. Mas tem mais coisas que Porto Alegre está para trás. Porto Alegre hoje tem uma dificuldade na área de eventos que ela é bem, enfim, antiga já, né? Nós precisamos de mais espaço, por exemplo, em Porto Alegre, para ter grandes shows. Porque a gente foi perdendo isso também, né? A gente teve um momento ali onde Porto Alegre entrou no circuito de shows internacionais e tal. Sim. E agora a gente não tem para onde trazer esses shows, né? Faltam espaços, né? Que possam estar movimentando a questão turística a partir daí. Claro. Né? A gente poderia ter também outros tipos de atividades da nossa própria cidade que fossem pensadas nessa perspectiva. Então, por exemplo, o Carnaval das Escolas de Samba de Porto Alegre, né, já foi reconhecidamente um dos maiores do país. Aí eles mandaram lá para o gueto, né, para o Porto Seco, diminuiu todos os recursos nos últimos anos, agora está começando a se recuperar, mas nem se compara com o evento que a gente tinha há 10 anos atrás, por exemplo. E, antigamente, o Carnaval ele era vinculado à estrutura do turismo na cidade de Porto Alegre. Porque vinha gente de outros lugares do estado e do país para poder curtir o carnaval. Uruguaiana hoje tem um exemplo bacana nesse sentido. Eu fui ano passado e vi gente de vários cantos do Rio Grande do Sul, gente do Rio de Janeiro que estava indo até Uruguaiana para curtir o carnaval. Se a gente tivesse uma integração desse evento, por exemplo, né, com
uma perspectiva turística, com certeza já ia potencializar também, e isso vale para outras manifestações culturais. Então, Sim. infelizmente, hoje a gente tem uma cidade que pensa pequeno nessa perspectiva e a gente acaba perdendo, né? Porque nós estamos falando de geração de empregos, nós estamos falando de oportunidades profissionais, Claro. de jovens que, infelizmente, estão tendo que sair de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul para buscar as suas oportunidades, seja nos diversos ramos econômicos que conectam o turismo, mas, em todo segmento cultural, isso é uma realidade. Sim. É comum tu ver a galera que trabalha com arte, cultura, dizendo, aqui no Rio Grande do Sul eu não consigo sobreviver. Eu tenho que ir para São Paulo, para o Rio, eu tenho que ir para os grandes polos para poder ter dignidade. E eu acho que a gente não deve se conformar com uma situação como essa. A gente deve pensar como que a gente cria as capacidades da nossa capital, do estado do Rio Grande do Sul, poder dar conta disso. Porque nós somos um dos principais estados do país, não podemos continuar nessa situação meio sem rumo, sabe? Sem perspectiva, que é o que eu acho deixando a coisa acontecer, assim. A nossa geração tá vivendo isso, assim, sabe? Sim. Tá olhando pro Rio Grande do Sul, a maneira que ele tá se desenvolvendo, as tragédias que aconteceram aqui, a falta de vontade dos governantes, e tá assim, não tem uma perspectiva. Eu acho que é legal tu falar isso, assim, porque daí tu deu o exemplo, por exemplo, dos teus pais, né, que eram engajados num período onde se tinha uma luta maior da população, daí a gente teve aquele respiro ali em 2013, né, a questão das passagens, que a gente achou que a coisa ia acontecer, e agora tu vê essa falta de vontade de lutar pelas cidades, pelo o que é público, né, de uma forma geral. Que eu acho normal que as gerações, elas vão sempre querendo mais do que as gerações anteriores, né? Então, por exemplo, o meu pai e minha mãe, eles não nasceram em Porto Alegre. O meu pai nasceu lá em Uruguaiana, uma família humilde, migrou para Porto Alegre na década de 70, né, e foi construindo a vida dele aqui. A minha mãe veio de Bagé, de uma família que vivia numa situação de pobreza, trabalhou a vida dela inteira ali na sua juventude como doméstica, e aí chegou aqui em Porto Alegre, começou a construir a sua trajetória, teve algum progresso, né? Foi trabalhar no comércio e criou eu e a minha irmã aqui, né, junto com meu pai, e a gente, obviamente, quer uma perspectiva superior a do que os nossos pais tiveram. Essa é a dinâmica das gerações. Eu acho que aquela luta ali de 2013, ela tinha muito essa característica, sabe? Nós tínhamos uma geração que estava chegando nos seus 20 anos, com um grau de escolaridade superior, né, do que a geração anterior, querendo mais oportunidade. Então, o início daqueles protestos lá, eles eram manifestações por mais direitos. Né? A gente criticava, por exemplo, estamos tendo a Copa do Mundo no Brasil, mas tá faltando... As obras da Copa estão ainda. Exato, aí, né? Obras que aqui em Porto Alegre demoraram mais de 10 anos para ser finalizadas. A gente estava exigindo mais coisas pro bem público, né? Mais educação, mais saúde, mais infraestrutura urbana. Queríamos um lugar melhor para viver. E os últimos 10 anos, eles foram na contramão disso. Né? Eu acho que a gente não pôde experimentar esses avanços que a gente gostaria até aqui. Né? A gente tá tendo mais retrocesso, né? Uma imposição, assim, de uma forma de pensar a cidade, de pensar o estado e o país que não é a mais adequada para nós. Então, tem uma crise, né? É uma forma de definir o Brasil nos últimos anos, é uma crise em vários aspectos, ambiental, urbano, né? Que tudo reflete na questão econômica, né? Exatamente. De uma forma... E a gente falou ali da questão do litoral norte, também de Camboriú, né? E a Serra Gaúcha, Gramado, uma cidade que foi completamente tomada pela iniciativa privada, né? E que tá virando um pouco Camboriú, né? O pessoal que trabalha em Gramado acaba tendo que morar nas cidades vizinhas. Um imóvel hoje e a segunda cidade, se não me engano, né? Em turismo do Brasil, acho que é Rio de Janeiro e Gramado. E cada vez se torna mais inacessível, né? Para a população de uma forma geral. Eu pude conhecer um pouco da periferia de Gramado. Que é uma parte bem isolada da cidade, né? Exatamente isso, né? Ficou ali, só mostram. Falta um muro, né? Exato. Eles não mostram e, enfim, como o nosso mandato tem essa característica, né? De estar conectado com a demanda da comunidade periférica, trabalhadora, negra do Rio Grande do Sul. Então, eu cheguei em Gramado, foi até interessante, eu estava meio desligado ali,
E o motorista pegou e já botou direto o centro de Gramado, né? E quando a gente chegou, ele falou, não é aqui a agenda não, é no outro lugar, é na periferia. Porque existe essa desigualdade também, né? Que a gente vê em todo lugar. Né? Onde tem riqueza, também tem quem tá sustentando a riqueza e não tá usufruindo dos lucros, não tá usufruindo desse bem-estar, né? É uma região ali, né? Porque a gente tem exemplo de Caxias do Sul também, Bento Gonçalves, né? Que são cidades que estão crescendo muito, que são cidades que economicamente ali, que tem um turismo, Caxias é a questão mais indústria, né? Mas que isso não reflete na população de uma forma geral, né? Exato. São problemas de desenvolvimento urbano e ambiental, que é isso, o estado inteiro compartilha, né? Eu sei que agora, nos últimos meses, né, tem uma grande discussão em Gramado para que não tenham novas construções, né? Porque a avaliação da própria prefeitura é que chegou no limite a cidade. Não tem mais, eles vão ter que né? rever um monte de coisa, até para não afetar as características que a cidade adquiriu nos últimos anos. Que é o que faz ser ali, né, o segundo lugar de turismo, a segunda cidade mais procurada no Brasil, né? Não é muito o tipo de turismo que eu gosto. Né? A Vitória, minha esposa, adora ir para Gramado. A gente às vezes tem essa queda de braço. A gente foi uma vez para lá. Eu prefiro ir para um lugar, por exemplo, na Serra, onde eu possa estar mais perto da natureza, né? Possa estar curtindo. Eu sei que isso existe em Gramado também, né? Mas sim, até nessa dinâmica que tu comentou agora, né? Do que está se transformando a cidade, hoje, para tu acessar espaços assim, em geral, acaba sendo mais caro, né? É mais elitizado, né? Claro. Essa experiência que a galera oferece. Então, não é muito o que eu gosto, mas respeito também, né? Quem curte. E a gente tem esse espaço, né? Falando de turismo em Porto Alegre, o pessoal desce no aeroporto aqui, já entra no carro de aplicativo, né? Nem chega a dar uma olhada na cidade e vai para Gramado. E a gente tem também ali, entre Porto Alegre e Gramado, cidadezinhas que têm um potencial turístico enorme pela diversidade de natureza, né, de muita coisa bacana, de cultura, dá para conhecer muito a questão da imigração ali, de quem começou o estado, e que nem o pessoal daqui muitas vezes conhece, né? Exato. Fala em serra, em natureza, por aqui é Gramado, Canela, Nova Petrópolis. Eu acho legal um movimento que é parte das coisas boas das redes sociais, né, porque tem... muita coisa ruim. Sim. Agora, das coisas boas, é um movimento que cresceu nos últimos anos, da galera começar a explorar lugares aqui próximos de Porto Alegre. Então, cachoeiras, trilhas, né, paisagens aqui do nosso entorno, né, da região metropolitana, da serra, do litoral, que até então não eram muito conhecidas. Eu fui pela primeira vez numa cachoeira ali na região de Osório, né, perto do Morro da Borússia, no ano passado. Sim. Nunca tinha ido. Tu vê, 1h30 de Porto Alegre, sabe? Eu conheci também ano passado, eu acho, Maratá, que fica a 1 hora daqui. Tem 2 parques com cachoeiras incríveis, uma estrutura bem legal. Sim. 1 hora de Porto Alegre e eu fui conhecer ano passado, né? E eu sou porto-alegrense, nasci, cresci aqui, nasci não. Cresci aqui, né? Moro desde... Eu nasci por um acidente de percurso da minha mãe em Triunfo, porque a família dela é de lá, ela foi passar o ano novo. Eu nasci dia 30 de dezembro, era só pra nascer em janeiro. Mas, assim, com 2 dias eu vim pra cá. Então, eu digo, eu não nasci, mas eu cresci aqui. E é um pouco chocante, né? A gente descobrir, demorar pra descobrir esses lugares, né? É uma alienação nossa do que são as reais características mesmo do nosso estado, sabe? Eu acho que deveria existir esse tipo de incentivo, assim, para que o povo do Rio Grande do Sul, né, possa estar realmente conhecendo as belezas naturais e a potencialidade turística do seu próprio estado. Perfeito. Às vezes tem coisas básicas, né? Eu dei o exemplo do Carnaval das Escolas de Samba. O Rio Grande do Sul é o estado hoje que tem o maior número de cidades com desfiles de escola de samba em todo o Brasil. Nossa. E seria tão simples se a Secretaria de Cultura, junto com a Secretaria de Turismo, criasse um calendário dos desfiles de escola de samba no Rio Grande do Sul. Porque a informação não chega na população de uma forma geral, né? Exato, divulga para o estado poder conhecer, cria mais conexões, né, com o segmento de empresas públicas ou privadas que pode estar patrocinando, colocando mais recursos, valoriza os profissionais, né, que dependem disso. Tem muita gente que sobrevive do carnaval. Então, eu acho que essas coisas assim, elas são
simples de serem realizadas, né, Uhum. pelo poder público, mas falta uma vontade. Acho que isso fica muito focado, às vezes, no que já é um modelo, Uhum. né, e tu não consegue potencializar outras atividades que podem gerar renda, emprego, podem ajudar, inclusive, né, na lógica do ecoturismo, por Claro. exemplo, a preservar esses lugares, né, então Sim. é o tipo de coisa que eu acho que a gente tem que explorar cada vez mais no bom sentido, né, Sim, sim. tendo Aham. esses cuidados. E isso eu acho que eu fiquei pensando, né? A gente tem também toda a cidade, praticamente, do Rio Grande do Sul, do interior, tem a sua festa, né? Festa da uva, festa do queijo, festa, enfim, do morango, festas que a gente não faz ideia também, que são muito legais para conhecer a cultura, e eu acho que entra muito também. A gente não tô nem falando da festa da uva, que é uma festa com muito apoio, né? Mas tem coisas pequenininhas que são legais e que a gente também não fica sabendo. E eu tenho a impressão, assim, quero saber a tua opinião. Tu falou muito do carnaval. E, de novo, a gente é um estado, né, que valoriza tanto as coisas daqui, tem esse discurso, pelo menos. Mas eu sinto que essas iniciativas não, esses programas, essas festas mais populares, como é o carnaval, eles, como tu falou de Porto Alegre, eles muitas vezes são rebaixados, são olhados como se fossem, sabe? Isso não é Tem coisas na nossa importante. cidade que, assim, fica no gueto e não sai de lá, certo? Sim. Isso é uma tendência aqui de Isolado, Porto né? Alegre. Se a gente começar a olhar para cada território da nossa cidade, para as periferias, nós vamos encontrar manifestações culturais que são próprias de lá e que a cidade não conhece. Uhum. Por exemplo, no Morro da Vila Maria da Conceição, tem uma tradição muito bonita, né, que é no dia 12 de outubro, né, Nossa Senhora da Aparecida. Uhum. A gente tem ali uma manifestação religiosa que é super sincrética, que junta manifestações do cristianismo com religiões de matriz africana Uhum. e movimenta a comunidade, tem uma procissão muito bonita. É uma parada que, assim, as pessoas às vezes acham que não existe aqui no nosso estado, que é só lá em Salvador que tu vai ver algo como isso, sabe? Sim. Morro da Cruz, por exemplo, também tem, né? Na Páscoa sempre ali, a procissão, né? Uma parada que é muito bacana. Se tu vai lá pro Rubem Berta, tu vai encontrar uma alta tradição, né? No carnaval, no movimento hip hop, manifestações Sim. culturais que ali tem uma identidade própria. Na Restinga, a mesma coisa. Só que isso fica nesses territórios, né? E muitas vezes o poder público age exatamente dessa forma. É necessário, muito importante incentivar eventos, né? E que essas manifestações culturais continuem lá. Mas por que a gente não pode trazer elas para o centro também? Sim. Nós não podemos mostrar para o conjunto da cidade de Porto Alegre o que são essas características culturais próprias, né, das regiões, criar mais identidade entre as pessoas, né, ter esse senso de reconhecimento. Tem que manter sempre tudo muito segregado e aí só tem um espaço privilegiado aquilo que é a tradição oficial, né, da nossa cidade. Acho errado. Ou, aí, isso é importante refletir, coisas que economicamente ou até ideologicamente eles estão resolvendo incentivar no último período, tipo o St. Patrick's Day. Ah, verdade. Pô, massa, não sou contra que as pessoas se relacionem com uma manifestação cultural como essa. Um motivo para fazer festa a gente gosta muito, eu né? Topo qualquer motivo a gente como população, pra fazer festa, né, digamos. Eu tô dentro, sabe? E movimento o comércio, os bares, a galera curte, ok. Só que assim, tu não pode privilegiar uma manifestação como essa em detrimento do carnaval. Tipo, faz todo um auê para o St. Patrick's Day, dá visibilidade, dá infraestrutura, coloca ele numa região central e o carnaval tá lá isolado na Zona Norte, que é uma dificuldade para tu chegar lá. Sim. Sabe? Um espaço que ao longo do ano fica totalmente abandonado, que agora, recentemente, as escolas de samba estavam ensaiando lá no escuro, sabe? Não tinha nem... Mal passa ônibus lá, é um lugar inseguro, né, na maior parte do ano. Então, não faz sentido, sabe? Isso, não, na minha opinião, tá equivocado. Tem que ter um equilíbrio, né, no incentivo
desse tipo de evento e tem que valorizar a cultura regional, sabe? Não ficar criando coisa assim... Se a gente não consegue nem aproveitar as nossas festas, né? Exato. E eu não quero te segurar muito mais, mas eu acho que uma coisa que a gente precisa falar também... Tu comentou sobre a questão da bancada negra, né? E a gente tem uma dificuldade, eu acho, muitas vezes, de... tu também comentou sobre isso no início, de reconhecer a população que nós temos e as referências, né? A gente esquece... o Rio Grande do Sul tem a visão de que somos europeus, aquela coisa toda, e a gente tem uma população negra muito grande. A gente é o estado, se não me engano, também maior em número de religiões de matrizes africanas, Sim. né? Tu vê essa mudança sendo mais clara, não só para a população daqui, mas para o Brasil? Eu acho que agora a gente está conseguindo trazer isso para um outro grau de visibilidade. Então, quando tu tem uma bancada negra, né, que pela primeira vez na história, a Assembleia Legislativa completou 190 anos ano passado. Sim. E a gente tem 3 anos de presença de uma bancada negra lá dentro. É uma diferença gigantesca, né? Sim. Mas isso coloca as questões do nosso povo num outro grau de visibilidade e abre espaço para a gente tentar corrigir essas desigualdades históricas, que enquanto povo, né, a gente sempre esteve aqui e contribuiu muito em diferentes aspectos, para o desenvolvimento econômico, político, cultural, para muita coisa no Rio Grande do Sul. Mas a visão do poder, ela sempre nos excluiu para fortalecer essa narrativa, né, do Rio Grande do Sul como uma das características, né, esse estado branco, de descendência europeia. Então, assim, se tu entrar no Palácio Piratini, que dá para visitar, inclusive, né? A população pode entrar lá em alguns momentos e fazer isso. Vocês vão chegar numa sala em que tem um quadro lá, que foi pintado pelo Aldo Locatelli, que fala da origem do povo gaúcho. E não tem ninguém que representa ali a população negra. E tá lá, atualmente no espaço ainda do poder, ali onde o governador tá recebendo as autoridades, né, despachando, fazendo as ações assim que vão definir o futuro do povo gaúcho. Aí existe uma representação artística ali que exclui o negro. Sim. Então, esse é o estado que a gente vive, sabe? E que... Até uma questão muito polêmica também, que é a questão do hino do Rio Grande do Sul, né? Exatamente. Que a gente se orgulha tanto, assim, né? É um estado que todo mundo sabe cantar o hino do estado, que é um diferencial, né? Dos outros estados. E que tem essa dificuldade também por ter uma frase muito problemática, né? Exato. E que, apesar da gente saber que o próprio hino mudou várias vezes a letra, se tem uma resistência tão grande. Sim, e a gente conseguir fazer esse protesto a partir do ambiente político transformou ele num assunto em todo o estado, porque já faz mais de 50 anos. Não só estado, eu acho que Brasil, assim, de uma forma geral, né? Nacionalmente. Já faz mais de 50 anos que o movimento negro no Rio Grande do Sul questiona, né, não só o hino, mas capítulos da Guerra dos Farrapos que nunca foram contados, como o Massacre dos Lanceiros Negros, né, o Massacre de Porongos. E agora isso foi para um outro patamar. Nos últimos 10 anos, né, e com a nossa chegada no parlamento, principalmente. Né, e eu espero que isso seja assimilado pela população gaúcha, né, com o passar do tempo, que a gente vá desenvolvendo uma mudança cultural, né, sobre esse tipo de questão, porque é bonito o povo gaúcho preservar sua tradição, valorizar sua cultura. Não é sobre não querer, né? É legal. Preservar, nem valorizar. É, de fato, contar a história como ela deveria ser contada. Exatamente. Né? Isso aí eu acho que é uma característica muito importante do nosso estado. Agora, precisa contar a história real, né? Então tem que falar do papel dos negros na Guerra dos Farrapos, tem que falar da traição de Porongos, tem que dizer que se prometeu a liberdade, mas que no final da guerra a escravização continuou por mais 40 anos e que isso criou uma desigualdade histórica no Rio Grande do Sul ao ponto de, alguns anos atrás, Porto Alegre, mesmo sendo, né, parte de um estado que tem um dos menores percentuais de população negra no Brasil, comparativamente com outras cidades, era considerada a capital brasileira mais desigual do ponto de vista racial.
Essa era a realidade. Né? E aí eu não tô falando de achismo, né? Tô falando de percepções reais sobre acesso à educação, moradia, expectativa de vida ao nascer, acesso à saúde, renda. Disso que eu tô falando, sabe? Sim. Então, o racismo, ele precisa ser combatido nessas instâncias também. Eu acho importante a gente pensar nisso. Hoje tem toda uma atenção que é fundamental, né, para a questão de comportamento, das relações, né, que é essencial. Agora, o racismo, ele vai para muito além disso, né? Claro. É isso que é a ideia do racismo estrutural, né? É olhando para esse tipo de indicador e como a gente muda isso. E tá tudo muito, também, várias causas estão juntas, né? Porque a gente fala do racismo, a gente tem que falar da homofobia, a gente tem que falar da misoginia, né? Exato. Então, eu acho que é um constante combater a questão de não é um mimimi, né? A gente tem que ver aí a coisa de fato andar, né? Não dá mais, a gente não tem mais desculpa para seguir com vários comportamentos, né? Com certeza. Agora sim, pra gente terminar aqui, como tu acha que é o futuro se a gente pensar daqui a 30 anos das cidades, não só daqui também, se tudo continuar como tá? Olha, vai ser um futuro em que a nossa presença, né, como população, como seres humanos, vai se tornar inviável, né? Então eu prefiro imaginar o futuro que nós precisamos realmente construir, porque eu acredito que Porto Alegre, as cidades que a gente citou aqui ao longo da nossa conversa, elas têm solução. A gente pode transformar elas num lugar em que a natureza seja preservada, que as desigualdades sociais sejam combatidas, que a gente tenha, de fato, um planejamento urbano, que a população possa participar das decisões que são mais importantes, que a gente vá criando alternativas, né, para o desenvolvimento econômico que sejam condizentes com essas necessidades que são impostas hoje pela crise climática. Eu acho que tudo isso é possível, não falta estudos, existem exemplos em outros lugares do Brasil e do mundo que a gente pode seguir, e existe, enfim, a nossa força de vontade de querer realmente viver na cidade em que a gente nasceu, se criou e quer ter o nosso futuro. Então eu acredito que dá sim pra gente transformar Porto Alegre um lugar melhor para a gente viver e que as características que já existem na nossa própria cidade, se a gente desenvolver elas, potencializar elas, né, nesse sentido de preservação, de senso de comunidade, a gente com certeza vai poder ter um futuro diferente. Precisamos pensar nisso. Se manter tudo como tá, não tem solução, sabe? É dramático, a gente experienciou isso das piores formas, né? Não dá para esquecer da enchente, não dá para esquecer das violências, das desigualdades que a gente viu se aprofundar na nossa cidade durante a pandemia. A gente precisa lembrar do que a gente viveu nos últimos 5 anos, 6 anos, né? Porque foi, na minha opinião, os maiores desafios na nossa cidade, né? E as lições corretas sobre eles vão nos levar para um outro caminho, e eu acho que podem garantir um futuro para nós, sim. Perfeito, que assim seja. Bora. A gente fica aqui não é nem na torcida, né? Tem que acontecer como tu falou. Não, a gente não tá mais no momento de se preparar para mudar, né? A gente precisa mudar agora. Momento de agir. Acho que é esse o chamado que a gente tem que fazer aqui, agir. Muito obrigada, Matheus. Sério, um prazer te receber. A gente podia ficar falando mais 2 horas aqui. Já a próxima temporada já vai ter que voltar. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo que tu tem feito, né? Não só pelo povo gaúcho, porque isso reflete no Brasil todo. E muito obrigada de verdade. Obrigado, Ju. Fiquei feliz aí em te reencontrar. Numa próxima a gente entra em outros temas aí, né? Tem muitos temas, né, pra gente falar aqui. É isso, escolhemos uma questão aí que dá muito pano pra manga. Mas bora, vida longa aí, eu trabalho, podcast, e vamos pra cima. Pra gente, vida longa e sucesso. Obrigado, Ju. É nóis.